É um assunto, parece óbvio, mas que ele envolve várias áreas aí, vários mitos e uso também de um medicamento dentro da nutrição e dentro do tratamento do diabetes, bem como do emagrecimento. Por que tudo isso? Então fica ligadinho aqui com nós até o final que seu ouvinte vai entender esse processo. E resumindo, a gente vai falar do surgimento da insulina. Como que seríamos nós sem esse medicamento e como isso afeta na nutrição? Certo, então vamos começar já com esse bate-papo, falando um pouco da história da insulina, como que foi descoberta a insulina, né, Gisele? Fica à vontade. Isso, então agora esse ano vai fazer em torno aí de 100, 101 anos que foi descoberto a insulina. A insulina é um hormônio, então, produzido no nosso organismo através do pâncreas, né, no corpo humano. E a insulina, ela é um hormônio responsável de pegar aquela molécula de glicose que é dos alimentos, que está na corrente sanguínea e vai levar então lá para as nossas células. Isto é, quando a gente come, tudo que a gente come vai ser metabolizado, vai se transformar em glicose que vai ser lançado na corrente sanguínea, que é ali que a gente vai medir as taxas de glicose no sangue, que é a diabetes. E quando a gente vai ter, então, a falta dessa insulina, a glicose vai ficar ali, ela não vai ser transportada lá para a célula. E há 100 e poucos anos atrás, então, muitas pessoas acabavam, assim, emagrecendo do nada, perdendo aí 10, 20 quilos em um mês. Buscava-se tentar tratamentos e deixando a pessoa aí como que eu vou dizer, comer mais, porque naquela época eu não sabia o que acontecia, porque um diabetes mal compensado, quando a pessoa não sabe que ela é portadora de diabetes, ela tem a tendência de emagrecer. Então, o próprio corpo dela vai utilizar fontes de energia e de gordura como fonte de glicose, como fonte para se manter. E há 100 anos atrás, então, tinha-se a percepção de quando uma pessoa emagrecia muito, vamos dar mais comida para ela, dar mais comida para ela. Só que esse dar mais comida fazia com que a pessoa passasse ainda mais mal e vinha a falecer. Então, pesquisas e análise começou a perceber que pessoas que onde urinava, dependendo do lugar, tinha mais formiga, tá? Percebia-se também que fizeram testes e etc, que algumas pessoas tinham a urina mais adocicada, fizeram o teste da saborização mesmo, por isso que diabetes mellitus quer dizer urina doce. Mais ou menos isso. Então, testes e testes de algumas formas que foram feitos, né, naquela época, até chegar à descoberta que era a doença, então, diabetes, que era a falta de insulina no nosso organismo. E teste daqui, teste dali, então descobriram que a partir de células e provenientes do porco, e até mesmo hoje, atualmente, já é feito em laboratório a produção de insulina, um portador de diabetes tipo 1, ele não consegue viver sem essa medicação. Então, é aqui que a Nutri quer chegar e quebrar também alguns mitos de pessoas que falam assim: eu descobri que tenho diabetes, eu vou cuidar da minha alimentação e não vou precisar tomar insulina. A gente precisa ter alguns cuidados aqui. A gente tem vários tipos de diabetes, né? As pessoas acreditam que tem só diabetes, é só um tipo. Não, tem o tipo 1, que ele é totalmente dependente da insulina, dessa medicação. O tipo 2, que ele pode ser comprimido, como ele pode ser também a insulina, quando não é mais controlável com o comprimido. E o diabetes gestacional, que geralmente é com a insulina também. E alguns outros tipos de diabetes que vem se desenvolvendo aí nos últimos anos e que pesquisadores estão identificando qual é o melhor protocolo. Falando então no tratamento insulina, portador de diabetes tipo 1 ou portadores que precisam tomar insulina, eles têm uma vida muito mais longa e qualidade de vida melhor tomando a medicação certa. Então, há crenças, há pessoas que acreditam que vai surgir a cura, ou que determinado alimento é a cura do diabetes, ou que tal simpatia é a cura. Não, gente, não se iludam. Portadores de diabetes tipo 2, se haver uma reeducação alimentar adequada e às vezes algum procedimento nutricional pode reverter, pode, mas é o tipo 2. O tipo 1, não, tá? Então não caia em mitos. Hoje a nossa fala que é voltada para sua informação, para você não se deixar aí ser
como que a gente fala, né? Influenciado por informações erradas e que com certeza podem trazer aí malefícios para você. Aquilo que eu falo, então, a pessoa precisa, se ela toma, se foi passado o protocolo de insulina, ela precisa tomar aí a medicação certa. E fazer, então, o segundo passo, que é a contagem de carboidratos. O que é a contagem de carboidratos? É saber de quanto que eu vou comer versus a aplicação dessa insulina, dessa medicação. Uhum. Então, digamos assim, que a insulina, Gisele, é mais para o tratamento do diabetes mesmo. Isso. Em primeiro lugar, é para diabetes e tem procedimentos, alguns médicos que trabalham na parte do emagrecimento, que dão aplicação dessa insulina de uma forma um pouco adaptável, tá? Não é muito a minha área de atuação, não vou saber explanar muito como funciona, porque não é a área que eu atuo hoje, mas há protocolos que repassam isso. Dentro da nutrição, a gente não orienta muito seguir essa orientação, porque realmente, quando você precisa emagrecer, algo tem de errado no seu organismo. Então, a gente vai tratar aquilo que está errado dentro da nutrição e não assim tampar o sol com a peneira, porque quando você toma um remédio, algo entre aspas milagroso para fazer emagrecer, tem que cuidar, porque às vezes o resultado vai dar a curto prazo e depois, a longo prazo, você volta a ganhar esse peso, a engordar novamente. Então, tem alguns procedimentos. Dentro da nutrição, a gente não orienta muito esse protocolo. Mas há quem faça e a gente sempre ouve pessoas falando, tomei determinada protocolo, determinada medicação, faz 2 semanas que emagreci, agora não consigo mais e tô ganhando peso. Então, fico alerta, né? O que você quer? Você quer algo para uma semana, 2, ou você quer algo para a saúde e para a vida? Então, fica aí o que a Nutri sempre fala. Reeducação alimentar é vida, é longevidade, é qualidade de vida. Principalmente eu que trabalho dentro da nutrição clínica, eu vou trazer aqui para você problemas e soluções para você ter mais leveza, mais escolhas alimentares, sem você deixar de comer o que gosta. Uhum. E hoje, qual que é o índice? As pessoas têm procurado usar a insulina, principalmente pessoas que têm o diabetes, Gisele? Sim, todo portador de diabetes, quando é diagnosticado, ele vai para um nutricionista, endocrinologista e depois o terceiro pilar é exercício físico. Esses são os principais. Porém, um portador de diabetes, ele precisa ter uma equipe multiprofissional ao redor dele, porque, como eu sempre digo aqui, o diabetes, infelizmente, é uma doença que afeta todas as regiões do nosso corpo. Visão, coração, rim e por aí vai, intestino. Dentro da nutrição e dentro da área da endocrinologia, a gente vai definir os protocolos de tratamento para manter essa glicose. Quem vai definir o tratamento medicamentoso é o médico. Então, é o médico que vai falar se ele vai precisar tomar uma insulina, se ele é um medicamento de comprimido. Por que eu falo comprimido? Porque dentro do protocolo comprimido existem vários tipos de nomes e etc. que a gente não pode citar aqui. Mas tem vários tipos de comprimidos. Ou a insulina, que é a injeção injetável, então. São os 2 grandes protocolos. Hoje se tem... É muito conhecida a bomba de insulina. A bomba de insulina é conhecida como pâncreas artificial. Então, colocarem um nome mais gourmetizado para iludir um pouco as pessoas também, mas que nada mais é que uma bomba de insulina. A gente tem algumas pessoas na nossa região que utiliza, que já conseguiram via processo judicial, porém, não é tão lindo, maravilhoso, como se anuncia, vamos dizer assim, na mídia de conseguir o pâncreas artificial. Além de você ter todo um protocolo judicial para conseguir essa bomba de insulina, depois para receber os insumos, também é outro problema se conseguir. Então, às vezes, se manter aí na insulina, na injeção todos os dias, no comprimidinho, nos testes da glicose certinho, você vai ter menos aí, vai esquentar menos a cabeça. E tem pessoas que não podem usar a insulina, Gisele? Depende da situação. Geralmente, o tipo 2, às vezes, não vai precisar. Não é ideal. Não, mas ela tem alguma reação diferente no corpo da pessoa? Não, eu, particularmente, nunca vi estudos. Eu que sou da área, a gente nunca leu artigos ou algo que fala. Bem pelo contrário, a insulina,
Ela veio para salvar vidas. Como eu estava mencionando antes... Na verdade, foi uma revolução. Foi uma revolução, tanto que é comemorado aí a descoberta da insulina. Porque quando as pessoas há 100 e poucos anos atrás não sabia disso, ela tinha poucos anos de vida após descoberta do diabetes, de 5 a 10 anos apenas. Então, para você ver, o tempo de vida de uma pessoa portadora de diabetes, há 100 e poucos anos, não era 5 a 10 anos. Hoje, a gente tem portadores aí de diabetes com 30, 40, 50 anos com a diabetes. Eu sou um exemplo que, quando eu, quem não sabe, sou portadora de diabetes tipo 1. Muitos ouvintes, às vezes, não sabem disso. E eu fui descoberta, eu tinha 5 anos. Quando eu tive diabetes para a descoberta e realmente começar com o tratamento e protocolo, levou 3 anos. Porque há 30 anos atrás, vamos dizer assim, os nossos médicos não alegavam que uma criança poderia ter diabetes tipo 1 ou diabetes. Porque era, entre aspas, conhecido como uma doença de velhos, de adultos. Era o ditado popular. Só que aqui na nossa região... Obesa, coisa assim, exato. Só que aqui na nossa região esse assunto era meio fraco ainda, né? E aí foi preciso ir para grandes centros, como Curitiba, São Paulo, enfim, para buscar ajuda. E o que eu quero dizer com isso tudo? Durante 3 anos, eu quase vim a falecer, porque não sabiam qual doença que eu tinha, não sabia o tratamento. Teve um médico, inclusive, que uma vez me passou remédio aí para verminose, os xaropinhos que passam para as crianças. E vinha só piorando e piorando e piorando. Então, o que eu quero dizer com esse relato? Que assim era 100 e poucos anos atrás, a gente tem relatos aqui de poucos anos. Por quê? Por falta de informação de profissionais que atuavam. Hoje, a ciência vem melhorando, quanta evolução que a gente teve aí nos últimos 20 anos com a tecnologia, com a ciência, e os profissionais estão evoluindo. E, inclusive, como nutricionistas focados em diabetes no Brasil, hoje são pouquíssimas. A gente conta aí nos dedos das mãos nutricionistas que atendem portadores de diabetes, né? E aqui na região eu sou uma das únicas. E o que eu quero dizer com isso tudo? O diabético hoje, quando ele é diagnosticado, ele tem tratamento. Ele tem uma vida normal, ele pode seguir. Eu já fazem quase 30 anos que sou portadora de diabetes, não tenho aí as sequelas, porém, a gente tem que cuidar diariamente, tomar a insulina, fazer as aplicações, varia aí de 5 a 8 vezes ao dia uma aplicação de insulina, varia as aplicações de teste no dedo, e assim, é uma vida, é a rotina que a gente tem que assumir. E tem pessoas que não querem assumir isso. E o que acontece? Vai passando mal, a visão vai tendo problemas, a questão renal vai tendo problema e doenças cardiovasculares num todo. Seria bom a gente passar algumas informações do início de um diabetes, coisa assim, para as pessoas, né, Gisilene? Como assim o início? O que você quer saber? Quais os sintomas do início do diabetes numa pessoa? Isso, como eu falei hoje aqui, uma pessoa que é portadora de diabetes e não sabe, ela vai começar a emagrecer. Ela vai começar a emagrecer do nada, ela vai começar a ter muita sede e vai ter muita fome. Por que que o diabético tem mais fome e vontade de doces? Que é uma das perguntas que mais a gente ouve. Ah, mas a pessoa é diabética, tem que comer um pouquinho menos, tem que se cuidar na alimentação, tem que evitar doce, mas por que que ela tem mais vontade ainda? Primeiro que o que é proibido é mais gostoso, né? A gente tem que cuidar isso que dentro da parte comportamental vai ser influenciado. Segundo ponto, a glicose do que a gente come, dos alimentos, vai ficar na corrente sanguínea, não vai lá para a célula. E a nossa célula que é como se fosse um carro. A nossa célula, para ela trabalhar, ela precisa de gasolina, ela precisa de energia, como o carro, para funcionar, né? E se não tem, ela vai reagir com fome. E isso vai desenvolver a fome no nosso organismo, então. Então, por isso que portador de diabetes geralmente tem mais fome comparado com outras pessoas. Então, a gente ouve muitos relatos. E por isso mesmo também que portador de diabetes tem muito mais sede. Tem toda uma explicação por trás. Quando que isso não vai acontecer? Quando a glicose está no alvo e quando aí se mantém numa boa reeducação alimentar. Outro ponto, portador de diabetes que ainda não sabe, né? Vai urinar no banheiro, na privada, enfim, cuida se tem formiguinhas em redor ali do vaso sanitário. As formigas, ela vem para toda a questão da glicose que fica na urina. Então, tem esse cuidado também, uma observação.
Sem contar da boca seca, às vezes a pessoa fica irritada, enfim, tem vários aí sinais e sintomas. Visão turva, que vai tendo uma complicação com o diabetes. Uhum. E até eu estava vendo um fato aqui de Beltrão, acho que foi você que postou hoje pela manhã, tá vendo? De um caminhoneiro que perdeu a visão devido ao diabetes. Isso. Um diabetes agravado já, não fez tratamento, Lisiane? Isso, então é de um cliente meu, inclusive, ele buscou tratamento, e a história de como é, né, para os nossos ouvintes entenderem. Esse paciente, ele era caminhoneiro, viajava, e como ele diz, Brasil afora, conhecia todos os cantos desse Brasil, e um certo dia ele acordou com a visão embaçada, não conseguia ver. Só que a diabetes, ela vem trazendo sinais e sintomas que eu digo, às vezes a pessoa não dá conta, ela acha que é normal aqueles sinais. E é que nem ele relata, um certo dia, não conseguiu mais ver, foi fazer ali o teste também da visão, do nada começou a perder a visão, e há pouco tempo ele perdeu, após a descoberta do diabetes, totalmente a visão. Então ele é totalmente cego, e ele já faz 30 anos que ele é portador de diabetes, e há pouco tempo ele se tornou, então, totalmente cego. Como ele mesmo relata, ele passou anos tentando, entre aspas, cuidar do diabetes. O que quer dizer com isso? Muitas pessoas têm diabetes e vai deixando. Eu tenho... Não leva a sério o tratamento. Não leva a sério de assumir que tem que cuidar isso, que tem que ir no nutricionista, que tem que fazer exercício físico. Resumindo, que tem que manter a glicose no alvo. Ter diabetes é uma coisa. Controlar e assumir e verificar a glicose todos os dias é outra história. Tá? É outra batalha que a gente tem diariamente. Então, hoje essa pessoa, ela buscou tratamento no início deste ano comigo. A visão dessa pessoa não vai voltar. Porém, ele está bem preocupado com a questão renal, com a questão cardiovascular, com o peso, inclusive, e a gente está em tratamento, então, com ele, né? Então, a gente está buscando aí novas soluções e mantendo essa glicose no alvo. Na questão da visão, ele buscou um tratamento tarde? Buscou. Infelizmente, ele buscou um tratamento de assumir, ele mesmo fala isso, mas ele também fala o quanto ele está melhorando na questão de sinais e sintomas corporais agora, através da redução alimentar para portadores de diabetes. Lembrando, né, Gislene, que também para fazer o exame do diabetes é muito simples, né? Fácil, né? Só uma picadinha no dedinho ali, já sai o resultado, né? Isso, então como que é feito esse teste? Tem tanto no postinho de saúde do seu bairro, às vezes na praça, quando tem essas campanhas, é feito bastante a verificação da glicose, que é uma gotinha de sangue do dedinho, juntamente com a pressão arterial ali. Às vezes tem pessoas, que tem medo disso e daquilo. Olha, eu diria que eu tenho mais medo de ter uma perna amputada, ficar em cadeira de roda e perder a vida do que uma picadinha de amor aí no seu dedinho, tá? Por que eu quero ser racional e objetiva com você? Porque tem pessoas que se deixam levar pelo medo e deixam aí perder, às vezes, a vida. Deixando de passar aí 1 ano, 2, 3. E como eu falei, o diabetes, quando você tem e não sabe, em poucos anos aí se torna fatal, inclusive, essa doença, tá? E, fez ali o teste em jejum e verificou que deu um pouco alterado. Segundo exame que a gente pode fazer para verificar realmente como que está a sua glicose, o seu diabetes nos últimos 3 meses na corrente sanguínea, é chamado de hemoglobina glicada. É um exame, então, que vai verificar como que está a média da sua glicose nos últimos 3 meses, isto é, nos 90 dias no seu organismo. E isso faz total diferença, porque é através disso que a gente verifica, por exemplo, tem portadores de diabetes que já sabem que tem a doença, às vezes eles ficam 1 mês, 1 semana, cuidando lindamente a glicose, porque sabe que tem que mostrar a tabelinha para Nutri na consulta. Só que é esse exame que vem e pega no pulo do gato para ver como que tá a glicose aí na média dos últimos 90 dias. Então, é um exame bem mais elaborado, que é pela extração de sangue normal. Algo mais aí da insulina, do diabetes? Fique à vontade, Gislene. Pra gente finalizar, então, a descoberta da insulina, a história dela é bem curiosa. Foi em 1921. Pode comentar um pouquinho a história aí. O cirurgião canadense, né? Continue, gente, fique à vontade. Eu não lembro de todos os detalhes da história, mas como comentei antes, foi basicamente nesses pontos, né, principais que foram descobertos em testes e que veio a desenvolver, e a gente utiliza hoje a insulina nos dias atuais, que pode ser proveniente da extração do pâncreas do porco ou até mesmo feita em laboratório hoje.